Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para a nossa primeira aula dessa quarta unidade, tá certo? Então, a gente vai começar a aula falando sobre viagens interplanetárias e também interestelares, tá certo? Mas professor, o que são essas viagens? Vejam, viagens interplanetárias são viagens entre planetas, tá certo? Viagens interplanetárias entre planetas, interestelares entre estrelas, tá certo? Bem, pessoal, essa aula aí a gente vai dividir ela em duas partes, tá certo? Nessa primeira parte, eu vou falar da viagem interplanetária, não especificamente de um planeta, mas sim a primeira viagem que foi feita, que foi do homem para a Lua, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar exemplos de viagens de fatos interplanetárias entre outro planeta e também interestelares, tá certo? Pelas estrelas. Então, bem, a chegada do homem na Lua em 20 de julho de 1969 constitui um dos maiores feitos científicos do século XX, tá certo? Tá aí a imagem ao lado. E em 20 de julho, como eu falei, dois astronautas americanos, são eles Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas assim, a gente tem que pronunciar do jeito que a gente entende. Mas eles se tornaram os primeiros seres humanos a pôr os pés em solo lunar, tá certo? Supostamente também teve o quê? Um terceiro, que é o conhecido como Michael Collins. Porém, Michael Collins, ele ficou em órbita, dando apenas suporte aos companheiros. Tá aí a imagem de cada um deles abaixo. Primeiro aqui, ó, Neil Armstrong. O segundo, o Buzz Aldrin. E o terceiro, o Michael Collins, tá certo? Então, ó, este feito só foi possível devido a um pesado investimento técnico-científico de 22 bilhões de dólares, que envolveu mais de 100 mil pessoas. Igualmente, ó, nessa década de 60, existia duas potências mundiais, que são quem? Os Estados Unidos e a União Soviética. Então, eles usavam essas conquistas espaciais, de descobrir algo fora do planeta, de chegar na Lua, para o quê? Para fazer propaganda sobre os benefícios dos seus respectivos sistemas políticos, entendeu? Então, para que eles tivessem uma moral na sua política, tivesse o quê? Uma propaganda, algo que beneficiaria eles usavam o quê? A conquista espacial. Então, ó, os soviéticos mandaram o primeiro homem a sobrevoar o espaço. A gente sabe que Neil Armstrong e Aldrin, eles foram o quê? Os primeiros a pisarem na Lua. Mas antes de eles pisarem na Lua, os soviéticos mandaram o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem para sobrevoar o espaço. Então, ó, sentindo que ficavam para trás nessa corrida espacial, o presidente americano John Kennedy lança o desafio de pousar na Lua antes do final da década de 60. Então aí surgiu o conhecido projeto Apollo 11. Esse Apollo 11 foi o nome do projeto e também da nave espacial que levou os primeiros seres humanos ao satélite da Terra, ou seja, para a nossa Lua. Então, o que seria esse projeto Apollo? Consistia numa nave de 45 toneladas, composta por 3 módulos: módulo de comando, módulo de serviço e um módulo lunar. Então, ó, ela foi lançada num bico do maior e mais potente foguete já construído, o que foi chamado de Saturno V ou Saturno V, com 110 metros de altura. Tá aí, ó, a imagem do foguete, certo? O Saturno V. No momento da partida, o Saturno V pesava mais de 3.000 toneladas e a maior parte correspondia ao seu combustível. Então, ó, esse combustível aí deveria queimar rápido o suficiente para impulsionar o quê? Sua carga de velocidade, que era de 40.000 km por hora. Então, era necessário realmente ter muito combustível. Então, por sua vez, a parte 3, que é o módulo lunar, tinha 4,5 metros quadrados no seu interior, mas não tinha banheiro. Então, isso dificultou bastante a higiene dos astronautas. Então, ó, para entrar lá na cápsula, os astronautas fizeram uma oferta simbólica ao responsável por introduzi-la no módulo, que era o engenheiro aí da imagem ao lado, o
Günther Wendt, tá certo? Ele foi o responsável para construir introduzir esse módulo dentro do foguete. Então, ó, como foi o contato com a Terra? Além da base operativa que era em Houston, foi criada a Rede de Voos Espaciais Tripulados, que é na sigla inglesa MSFN. Ela consistia em 11 estações que ficavam aonde? Que ficavam na Terra. Como eram essas estações? Tinha também 5 barcos com antenas parabólicas e 8 aviões para dar apoio durante o lançamento e a reentrada da Apollo 11, ou seja, daquela nave espacial. Também foram construídas 3 grandes estações com antenas idênticas, todas elas de 26 metros de diâmetro e 300 toneladas, que estavam localizados em 3 lugares diferentes para ter essa comunicação. A primeira era em Goldstone, na Califórnia, segunda em Honeysuckle, na Austrália, e em Fresnedillas de La Oliva, na Espanha, tá certo? Esses locais não eram escolhidos assim casualmente, eles tinham todo um estudo em cima. Por quê? Pois essas estações elas serviam para manter a comunicação o tempo todo com a tripulação. Então, eram em lugares ali ó, que eles estudavam bem para que essa comunicação fosse perfeita e que fosse o tempo todo deles com o pessoal que ia na nave espacial para sua viagem lá na Lua, tá certo? Então, ó, a gente falou do contato com a Terra. Agora a gente vai falar sobre essa decolagem para a Lua. Bem, a decolagem ocorreu em 16 de julho de 1969, que eu falei no início da aula, às 1h32 da tarde. Então, ó, a trepidação foi tão forte que foi sentida num raio de 6 km e seu ruído era insuportável. Chegou a matar até os pássaros que voavam nos arredores da nave espacial. Mas o que é que eles foram fazer na Lua? Qual era a missão na Lua? Vejam, uma vez despressurizada a cabine, os astronautas puderam o quê? Descer. Então, ó, o piloto comandante, o Neil Armstrong, o fez primeiro. Então, ele descrevia tudo que ele via na Lua. Então, foi nesse momento que ele saiu do foguete, que ele começou a observar tudo que estava ao seu redor, que ele pronunciou uma célebre frase, conhecida até os dias de hoje, que é a seguinte: um pequeno passo para o homem, um passo gigantesco para a humanidade. Então, depois disso, né, Aldrin se juntaria ao seu colega, cerca de 10 minutos mais tarde, e eles juntos fincaram a bandeira americana e passaram a recolher pedras e pó da Lua, para meio que comprovar que eles conseguiram pisar de fato nessa Lua. Em seguida, instalaram um sismógrafo, também um refletor de raio laser, uma antena de comunicação, um painel para os seus estudos, e também para eles estudar os ventos e os solares, e também uma câmera de TV, que funcionariam lá por 5 semanas. Tudo isso para eles tentar ter esse acesso com a Lua, né? Porém, a gente sabe que não foi possível deles ter sucesso em tudo isso aí. Porém, depois disso aí, a volta para a Terra foi no dia 24 de julho, 8 dias, 3 horas e 18 minutos depois de lançado, a Apollo 11 mergulhou no Pacífico Sul, na altura da Polinésia. Então, ó, por via de controle, o trio ficou isolado durante 3 semanas, a fim de garantir que não haviam trazido nenhum tipo de corpo estranho que pudesse causar risco ao nosso planeta, visto que eles estavam fora do planeta, em outro lugar que era desconhecido. Então, bem, pessoal, como eu disse, essa aula vai ser dividida em 2 partes. A gente começou a falar dessa viagem do homem na Lua, mas na próxima aula a gente vai ver uma viagem entre planetas e outra viagem entre estrelas. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.